Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai aprender a trabalhar com o arquivo INI no Delphi. Beleza, arquivo INI é um arquivo muito conhecido e muito utilizado por várias aplicações. E o objetivo dele é salvar algumas configurações referentes ao programa. E esse arquivo ele é lido pelo programa, certo? Para poder ler algumas configurações que foram gravadas anteriormente. E aqui no Delphi a gente tem uma classe que se chama TINIFile, que é uma classe que o Delphi disponibiliza para a gente poder trabalhar com arquivo INI, manipular arquivo INI. Então, rapidamente, você cria aí no Delphi um projeto novo, certo? Aqui tem um formulário, eu coloquei a propriedade name deste formulário frm_main e o caption dele eu coloquei principal. Aqui dentro eu inseri dois componentes label edit. Esse aqui está com o name edt nome e este edt idade. Coloquei aqui também um checkbox com o name cb ativo e o caption ativo. E aqui dois botões, o btn ler e o btn gravar. Muito bem. F12. Aqui na Unity, o que eu fiz? Eu declarei a classe. Na verdade, eu declarei aqui a Unity InFiles, que é a Unity onde a gente tem a declaração da classe TINIFile. Por padrão ela não vem, então você tem que vir aqui no Uses do projeto, né, do formulário, e declarar ela aqui para poder trabalhar com a classe TINIFile. Eu criei duas procedures, uma procedure gerar NI e uma ler NI. Na procedure gerar NI, o que eu faço? Eu crio aqui um objeto chamado arquivo_ini, que é do tipo TINIFile, certo? Então aqui eu vou instanciar esse objeto na memória. Então eu falo que esse objeto, arquivo_ini, vai chamar aqui o método construtor da classe TINIFile. O método construtor pede o nome do arquivo NI que a gente vai gerar. Então nesse momento o que acontece? Eu vou estar criando um arquivo NI chamado conf e vou estar, assim, a partir do momento que eu crio ele, já instancio ele na memória dentro desse objeto aqui. Ok? Aqui esse comando é só para falar que o meu arquivo INI vai ser criado na pasta da onde está meu executável. Ok? Beleza, criei meu arquivo na memória, criei o meu arquivo INI e instanciei ele na memória, o que eu faço? Agora eu posso trabalhar com as propriedades dele. Se você vir aqui no TINIFile e pressionar o F1 para a gente chamar o help do Delphi, ele abre aqui para a gente a nossa classe TINIFile. E se você verificar aqui, ó, os métodos, se você vir em métodos, a gente consegue ver todos os métodos que essa classe dispõe para a gente. E aqui embaixo a gente tem os métodos que a gente mais usa quando se trabalha com arquivo INI, que é os métodos de escrita e aqui os métodos de leitura. Então, por exemplo, se eu preciso escrever algum valor booleano no meu arquivo INI, eu vou usar o método writeBool. Se é string, eu vou usar o writeString e assim sucessivamente. E mesma coisa para ler, eu vou usar o readString se eu quiser ler algum valor string que está gravado no meu arquivo INI. E se eu quiser ler um valor inteiro, eu vou chamar o readInteger, enfim. Você pode estar consultando aqui, se tiver mais alguma propriedade que você achar interessante, você pode estar utilizando. Mas neste exemplo, nosso objetivo é apenas aprender como a gente escreve valores no arquivo INI e como ler depois esses valores escritos. Então, o que eu fiz aqui nessa aplicação de exemplo? Eu coloquei aqui esses campos meramente para exemplo, não tem nenhuma razão, é só para explicar mesmo como que funciona essa questão do arquivo INI dentro do Delphi. Então eu criei e instanciei o meu arquivo INI na memória. Como ele não existe a primeira vez, então ele já vai criá-lo lá no caminho que eu estou especificando aqui, que no caso é a mesma pasta onde está o executável. Beleza. Estou com o meu objeto criado, instanciado na memória. Eu posso ter acesso agora aos métodos dele. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando o método writeString. O método writeString ele pede três parâmetros, onde o primeiro parâmetro é a seção do arquivo NI, o segundo parâmetro é a identificação, o identificador, e o terceiro é o valor que eu vou escrever no arquivo NI. Então, meu arquivo NI vai ter uma seção dados,
e um identificador nome. E neste identificador eu vou gravar o valor que estiver dentro do meu EDT nome, que é o que estiver escrito aqui dentro deste edit. Beleza. Aí depois eu crio uma outra escrita no meu arquivo NI. Na mesma seção, eu vou ter um outro identificador chamado ativo, que vai gravar o valor que estiver no meu checkbox ativo, que é esse carinha aqui. Então, note que, no caso do checkbox, o valor que eu vou estar gravando é um valor booleano, true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, eu usei o método writeBool. No caso aqui do nome, é o valor string. Então, eu usei o método writeString. No caso da idade, vai ser um valor inteiro. Então, eu utilizei aqui o método writeInteger. Claro, eu tenho que converter aqui, né, o valor que está dentro do edit para inteiro antes de gravá-lo no arquivo NI. Tá? Porque tudo que a gente escreve dentro de um edit vai para a propriedade text. E essa propriedade ela é do tipo string. Beleza, depois que eu terminei de utilizar o meu arquivo NI, eu posso liberá-lo da memória com o comando freeAndNew, que ele libera o ponteiro e o objeto da memória. Ok? É importante este código aqui, porque eu, programador, você, programador, quando a gente instancia algum objeto na memória, a gente é responsável por liberá-lo da memória. Diferente quando você arrasta um componente aqui no formulário. Eu arrastei esse edit aqui, beleza. Então, o próprio Delphi, no momento que a gente inicia a nossa aplicação aqui, de exemplo, o Delphi vai instanciar esse objeto do tipo edit na memória, e quando a gente fecha esse formulário, ele automaticamente também já libera da memória. Mas no caso do arquivo NI, quem está criando aqui é eu, o programador. Então, eu sou responsável também por liberá-lo da memória, senão ele vai ficar lá na memória ocupando espaço. Isso é muito importante. Beleza, agora eu tenho um arquivo, aliás, eu tenho o procedimento, eu tenho um método lerNI que eu também criei lá em cima. O que esse método faz? Ao contrário do primeiro, que escreve valores no arquivo NI, este aqui vai ler, vai recuperar os valores que eu escrevi anteriormente no arquivo NI. Então, se o cara clicou aqui no botão ler, ele vai ler os valores que estão gravados no arquivo NI e vai restaurar para mim aqui nos componentes que estão aqui na tela. Então, a mesma coisa, eu instancio o objeto na memória, como agora ele já existe, aqui esse método, o construtor, vai apenas carregá-lo na memória, vai instanciar o objeto e carregar este arquivo que já está criado, certo? Agora o que eu faço na parte aqui de baixo, dentro do try? Eu vou ler os valores que estão gravados no meu arquivo NI e jogar nos seus componentes correspondentes. Então o EDT nome, o edit nome, vai receber o que? O nome que está gravado lá no meu arquivo NI. Então, o método readString, o método de leitura, ele também pede 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a seção, porque dentro de um arquivo NI eu posso ter várias seções, e dentro de cada seção eu posso ter N identificadores. Então, eu tenho que passar para o método qual a seção que ele vai buscar o valor, em qual identificador que ele vai ler esse valor. Beleza, o terceiro parâmetro é um valor padrão, um valor default. Caso ele entre, caso por exemplo, ele vai lá na seção dados, no identificador nome e não encontra nenhum valor, ele vai retornar o que você passar aqui por default. Então, por exemplo, no momento que ele for ler o nome, se lá no arquivo NI não tiver nenhum nome gravado, ele vai retornar por padrão nada. Esse empty str vai voltar aqui uma string vazia. Aqui, por exemplo, no checkbox ativo, eu vou lá na seção dados, no identificador ativo e vou ler o valor que está lá. Se não tem nada lá, ele, por padrão, vai retornar true para mim. E na idade a mesma coisa. Então, é simplesinho trabalhar com arquivo NI no Delphi. Se resume basicamente nisso daqui. Então, a gente vai executar agora a nossa aplicação, só para a gente notar como funciona. É importante salvar esse projeto numa pasta qualquer, tá bom? Eu coloquei o nome no projeto de sample.ni. Você pode colocar o nome que você quiser. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o meu nome. Vou marcar a propriedade ativo e a idade 20. Beleza. Cliquei no botão gravar. O que aconteceu? Lá na pasta onde está o executável, ele gerou para mim um arquivo chamado conf.ni. E aqui dentro eu tenho o arquivo NI, onde aqui é a seção. E aqui é o identificador, né, no caso, nome, e na frente o valor desse identificador. Então, beleza?
Então, aqui no caso do ativo, quando é true, ele coloca 1 e quando é false, ele coloca 0. Ele salva como 0. E aqui é a idade. Agora, eu vou ler esses valores que eu salvei aqui no meu arquivo NI e vou recuperar eles dentro daqui dos componentes da aplicação. Então, eu vou fechar aqui, vou executar novamente. Cliquei aqui no ler. Pronto, ele restaurou para mim todas as configurações que eu gravei no meu arquivo NI. Vamos supor que agora eu desmarque essa opção. Ou melhor, eu vou vir aqui no meu arquivo NI e vou apagar o valor do identificador ativo. Ele está sem valor. Ok? Salvei aqui. Relembrando aqui, o que eu faço no procedimento ler NI? Eu falo aqui que se ele não encontrar nenhum valor nesse identificador, ele vai voltar true por padrão. Tá? Então eu vou lá, vou executar li. Beleza, ele marcou. Ah, mas não está true lá no arquivo ini. Beleza, mas aqui eu estou falando que vai retornar true caso não tiver nenhum valor lá. Beleza? Então se resume basicamente nisso. Claro, depois que eu criei os procedimentos, eu chamei ele nos botões. Então, por exemplo, no botão ler, eu chamei o procedimento ler NI. E no botão gravar, eu chamei o procedimento gerar NI. Senão não vai funcionar aqui o botão. Beleza? Valeu. Até a próxima.